Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje daremos início à unidade 5. Sendo assim, abra o seu livro de Geografia na página 66, onde daremos início à unidade 5. Na aula de hoje, estudaremos o tema, os serviços públicos. E nesta unidade, abordaremos os seguintes tópicos: a importância dos serviços públicos e os problemas causados pela falta deles. Reconheceremos que o acesso à água potável é um direito. Mencionaremos de onde vem a água consumida na sua moradia e se ela é adequada ao consumo. Concluiremos que o represamento das águas para geração de energia elétrica pode comprometer o abastecimento da água. Classificaremos os tipos de resíduos produzidos nas moradias e concluiremos que é possível reduzir a quantidade de lixo, reutilizando e reciclando materiais. Sendo assim, daremos então início às próximas questões. O que você observa em cada fotografia? Para responder a primeira questão, é interessante que você esteja com o livro aberto, de modo que você visualize a página 66 e 67. Assim, poderemos juntos observar melhor as imagens que o livro nos traz. Na imagem de número 1, podemos observar uma criança bebendo água em um bebedouro. Confere comigo. Na imagem de número 2, observe comigo novamente. Agora a imagem de número 2, podemos observar um trecho de uma cidade com uma grande avenida e muitas construções. E essa imagem apresenta para a gente uma grande iluminação, ou seja, nessa imagem está acontecendo o fornecimento da energia elétrica. Passamos, então, para a segunda questão. Quais serviços públicos você identifica nas fotografias? Vamos voltar, então, às fotografias. E na fotografia 1, a gente percebe que há o fornecimento de água tratada. Não é verdade? Já na fotografia 2, há o fornecimento da energia elétrica. E há também o asfaltamento de ruas. Terceira questão, qual é a importância desses serviços? Agora a gente para e pensa, qual é a importância desses serviços? Os serviços públicos são fundamentais desses serviços. Esses serviços são fundamentais para a satisfação de uma série de necessidades e para o bem-estar da população, não é verdade? Então, de forma resumida, os serviços públicos são fundamentais para a satisfação de uma série de necessidades e para o bem-estar da população. Quarta e última questão, que outros serviços públicos você conhece? Em aulas anteriores, nós estudamos rapidamente esse assunto e vimos alguns serviços públicos, como, por exemplo, o gari. O gari é um profissional que atua na área de um serviço público. Outro exemplo, o motorista de ônibus, não é verdade? E dentre outros mais que existem. Vale a pena, inclusive, você fazer uma pesquisa sobre esse assunto, uma pesquisa de curiosidade. Passamos, então, para a página 68.
A importância dos serviços públicos. Observe as fotografias abaixo. O que elas retratam? Então, vamos lá. Na fotografia 1, nós temos uma imagem e na fotografia 2, a mesma imagem. Observem que é a mesma imagem da fotografia 1, é a fotografia 2. As imagens retratam a vista da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, em 2017, ok? 2001. A imagem 2 também é a vista da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, mas em 2012. Percebam qual a diferença apresentada entre as duas imagens. Observem com atenção. Uma imagem apresenta muito mais nítida. Observe que uma imagem possui iluminação. Essa é a imagem de número 1. A imagem de número 2 está escura. Então, vamos entender o porquê acontece essa diferença. As fotografias retratam o mesmo local da cidade do Recife, à noite. Na primeira, a cidade está iluminada. É o que eu falei para você há pouco tempo. Na segunda, percebemos que há falta de energia elétrica, provavelmente por causa de um apagão. Um apagão, gente, é a situação em que há interrupção no fornecimento de eletricidade, que pode atingir trechos de um município ou até muitos municípios. Então, essa é a diferença entre as duas imagens. Nós temos aqui nessa página duas questões. Vamos respondê-las? Na primeira, em sua opinião, quais os problemas gerados pela falta de energia elétrica em situações como a apresentada na fotografia 2? Então, perceba, a questão pede para que você fale quais os problemas gerados pela falta de energia elétrica, como apresenta a imagem de número 2. Vamos pensar um pouco. A cidade escura, a cidade apagada, ou seja, sem energia elétrica, como ela fica? Ela fica uma cidade mais perigosa, não é? O que mais? Vamos pensar. Juntinhos, vamos observar então a imagem e tentar responder, formular uma resposta. A circulação de veículos e pedestres fica mais complicada com a falta de iluminação das vias de circulação e a falta de funcionamento de semáforos, não é verdade? Os locais ficam mais inseguros, diversas atividades que dependem da energia elétrica são interrompidas, aparelhos elétricos deixam de funcionar. Também os hospitais e prontos-socorros podem ser prejudicados se não possuírem geradores, entre outros problemas. Então, quando acontece um apagão em uma cidade, em um local, nós temos alguns problemas a enfrentar. Questão de número 2, a energia elétrica é importante no seu dia a dia? Por quê? Por que a energia elétrica é importante no seu dia a dia? Vamos pensar um pouquinho. Das atividades que vocês realizam, quais dependem da energia elétrica? Outra pergunta. Vocês já pensaram na importância desse serviço para a vida das pessoas? Então, a energia elétrica é importante no seu dia a dia? Sim. Por quê? Porque com a energia elétrica, você, eu e todos nós conseguimos acender uma luz, conseguimos tomar um banho com a aguinha mais quente, se for o caso, não é verdade? Conseguimos assistir televisão, você consegue
Talvez jogar o videogame, se você, no caso, tiver um videogame. E dentre outras atividades, nós conseguimos executar por conta da energia elétrica. A energia elétrica é um serviço público. Os serviços públicos são aqueles considerados essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Por isso, devem ser garantidos pelos governantes a toda a população. Os profissionais que trabalham nos serviços públicos também devem ser valorizados e respeitados. O fornecimento de água, o tratamento de esgoto, a coleta de lixo, a educação, a saúde, os transportes e a segurança são exemplos de serviços públicos. Veja as fotografias da página seguinte. Na primeira fotografia, nós podemos observar o posto de saúde em Santarém, no estado do Pará, em 2014. Abaixo, nós vimos profissionais asfaltando rua em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, em 2016. A outra fotografia são profissionais fazendo coleta seletiva e regular em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2016. Então, percebam que essas imagens retratam exemplos de serviços públicos. Vamos passando adiante. E assim chegamos à terceira questão. Quais dos serviços públicos apresentados abaixo existem no lugar onde você mora? Marque com X. Vamos então. Coleta de lixo. Onde você mora? Tem coleta de lixo? Se sim, X. Limpeza de ruas. Do mesmo jeito que a alternativa anterior. Se apresentar esse tipo de serviço, você marcará com X. Água encanada. Energia elétrica. Escola pública. Hospital público. Sinalização das ruas. Transporte público, policiamento, tratamento de esgoto, posto de saúde, creche. Então, na questão 3, você marcará os tipos de serviços públicos que apresentam no lugar onde você mora. Quarta questão. Em sua opinião, quais dos serviços públicos existentes no lugar onde você vive são essenciais? Ou seja, não pode faltar aos moradores. Por quê? Você responderá a questão e também justificará. E essa questão é pessoal. Troca de ideias. 1. Você já pensou em quantas pessoas trabalham para que os serviços públicos sejam oferecidos nos lugares onde vivemos? Certamente é uma quantidade muito grande de pessoas, não é verdade? Pois temos vários tipos de serviços públicos e a cada tipo desses serviços estão contidas várias pessoas. 2. Quando os serviços públicos não são fornecidos à população, o que se pode fazer? Vamos imaginar. Se por acaso faltar água nas nossas casas por vários dias, o que poderemos fazer? Teremos, primeiramente, que recorrer ao órgão competente, à prefeitura da nossa cidade. Esse é o primeiro passo. Devemos recorrer ao órgão competente da nossa cidade. Passamos adiante. Água encanada. A água é essencial para todas as formas de vida do planeta Terra. Os vegetais e os animais, inclusive os seres humanos, necessitam dela para viver. Quando abrimos a torneira
nem imaginamos de onde vem a água, não é verdade? E as diversas etapas pelas quais passa para chegar até a nossa moradia. Veja isso a seguir nas fotografias desta e da próxima página. Então, vamos conhecer o caminho que a água faz até chegar à nossa casa. Etapa 1. A água que utilizamos em nossas atividades diárias pode ser retirada de represas. Represas são construções em que se armazena a água de um rio, reservatório. E aí, quando a água é retirada de represas construídas pelo ser humano, né, elas também podem ser retiradas, além dessas represas, de rios e outras fontes. A imagem aqui retratada é a represa de Morrinhos, no município de Poções, no estado da Bahia. Imagem tirada em 2016. Passamos então ao próximo passo do caminho da água até a nossa moradia. Vamos conhecer. Depois a água é tratada para eliminar organismos que podem prejudicar a saúde das pessoas. Isso é feito por meio de vários processos realizados nas estações de tratamento de água, como o da fotografia. Então, observe. Passo 1. A água é retirada de represas. Não é verdade? Passo 2. A água é tratada, não é verdade? Em estações de tratamento. A imagem é a estação de tratamento de água no município de Teresina, no estado do Piauí, em 2015. Dando sequência, passo 3. Depois de tratada, a água é levada para reservatórios e deles para as moradias e outros estabelecimentos, como lojas, escritórios, fábricas, enfim, por canos que ficam abaixo do solo. Então, nós vimos 3 etapas. A primeira, recordando, é a retirada da água, né, das represas. Segundo passo, o tratamento dessa água. Terceiro passo, o caminho que ela faz. A água, depois de tratada, é levada aos reservatórios e deles para as moradias ou outros estabelecimentos. E quarto e último passo, chegando aos estabelecimentos, a água segue por canos menores até as torneiras, chuveiros e vasos sanitários para ser utilizada pelas pessoas. Você compreendeu, então, todos os passos que a água faz até chegar às nossas casas? Vamos, então, dar continuidade. Nos locais onde há água encanada, as pessoas costumam obtê-la em poços, açudes, minas de água ou diretamente dos rios. Então, existem locais que não há água encanada. E o procedimento é diferente. Essas pessoas costumam obter a água em poços, açudes, minas de água ou diretamente dos rios. Mas há uma diferença. Perceba, essa água só deve ser ingerida ou usada para preparar alimentos depois de fervida ou tratada com cloro. Então, é muito importante, quando não se há água encanada, a pessoa que vai ingeri-la ou tratar, preparar algum alimento, é muito importante que ela ferva essa água ou trate-a com cloro. Esse cuidado é fundamental, porque a água pode estar contaminada por produtos químicos, como, por exemplo, resto de lixos,
e fezes, que são prejudiciais à saúde. Questão 1. Faça uma pesquisa e descubra. A questão 1 ficará para você fazer em sua casa, no seu caderno de geografia. Vamos então. Há estações de tratamento de água no município onde você mora? Segundo tópico da questão 1. De onde vem a água que você e sua família consomem? Terceiro tópico, ainda da questão 1. A água que você e sua família utilizam é adequada para o consumo? Então, essa será uma das tarefas que eu deixarei para você fazer em sua casa. Lembrando que será executada no seu caderno de geografia. Questão 2. Leia abaixo o trecho de uma notícia sobre a falta de água no bairro Jardim Cananeia, no município de Pilar do Sul, no estado de São Paulo. Moradores reclamam da falta de água em bairro de Pilar do Sul. Vamos entender o que os moradores reclamam de fato. Os moradores do Jardim Cananeia, em Pilar do Sul, estado de São Paulo, afirmam que estão há mais de 10 dias sem água pelo bairro. Segundo eles, foi preciso pegar água do rio e estocar galões para fazer a necessidade básica da casa. Em nota, a Sabesp, eu vou falar para você rapidinho o que vem a ser Sabesp. Sabesp é a empresa fornecedora de água à população em alguns municípios do estado de São Paulo. Então, em nota, a Sabesp afirmou que o abastecimento de água está normalizado e que as interrupções foram causadas pela alta do consumo, decorrente do forte calor nos últimos dias e do aumento do número de pessoas no bairro, que triplicou durante o ano novo. Além disso, a companhia informou que colocou caminhões-pipa para atender aos pedidos emergenciais. Para amenizar a falta de água, Reginaldo, PF, conta que precisou usar a água do rio para as necessidades básicas, como, por exemplo, limpar a casa, lavar a louça e tomar banho. Com as contas em dia, eles esperam a solução o quanto antes. Nós pagamos nosso direito. Já mostramos nossas contas de água e IPTU. Alunos, IPTU. Percebam, IPTU é uma sigla do Imposto Predial e Territorial Urbano. O que é isso? O que quer dizer isso? É o imposto que as pessoas e as empresas que possuem imóveis, por exemplo, casas, prédios, terrenos, têm que pagar todo ano. As pessoas devem pagar esse imposto, o IPTU, de forma anual, certo? E o Reginaldo fala que, além das contas pagas, ele também pagou esse imposto. E ele fala, queremos solução, afirma. Item A. Qual serviço público não está sendo oferecido nesse bairro? O fornecimento de água encanada. Item B. Um minutinho. Segundo a notícia, quais as dificuldades que a população enfrentou em razão da falta desse serviço? Quais foram as dificuldades que a população enfrentou por conta da água encanada? Os moradores do bairro precisaram pegar água do rio e estocar galões para as necessidades básicas da casa. Foi isso que aconteceu. Item C. Quais outras dificuldades eles devem ter enfrentado? Falta de água para cuidar da higiene pessoal
e da limpeza da moradia, para lavar roupa, para regar as plantas, cozinhar, entre outras atividades cotidianas. Não é verdade? Item D. Como um dos moradores conseguiu água para atender a algumas de suas necessidades básicas, quais os problemas que o morador poderia ter por causa disso? Vejamos. Primeira pergunta, vamos respondê-la. Como um dos moradores conseguiu água para atender a algumas de suas necessidades básicas? Ele utilizou água diretamente do rio, não é isso? Quais os problemas que o morador poderia ter por causa disso? A água do rio, utilizada sem tratamento, pode estar contaminada e transmitir doenças. Então, nesse caso, o morador, ao ingerir a água ou ao preparar algum alimento utilizando essa água, ele deveria ferver ou fazer um preparo com cloro. Item E, em sua opinião, o que o morador quis dizer com a afirmação: nós pagamos nosso direito, converse com os colegas e o professor. Como eu expliquei para vocês acima, ele menciona no texto que as contas estão em dia. Isso quer dizer que as contas foram pagas. Fora as contas, o imposto conhecido como IPTU. Então, é de suma importância, é direito do Reginaldo ter o fornecimento de água, correto? Prosseguimos, então. Vamos falar sobre o direito à água de qualidade. É dever dos governantes oferecer à população água apropriada ao consumo. Quando contaminada, a água pode colocar em risco a saúde das pessoas. Ela pode ser contaminada por organismos que causam doenças e por substâncias tóxicas presentes no esgoto, nos rejeitos industriais e nos agrotóxicos. Entre os principais males causados pela água contaminada estão a diarreia, a cólera e o envenenamento. Então, a água contaminada pode trazer danos muito sérios, como diarreia, cólera e até mesmo o envenenamento. Eles são responsáveis pela morte de muitas pessoas, principalmente crianças. Esses problemas, no entanto, podem ser resolvidos com o tratamento adequado da água consumida pela população, como visto anteriormente. Percebam, então, a imagem ao lado são manifestantes reclamando da falta de água tratada no município de Sobral, no estado do Ceará. Imagem tirada em 2017. Como podemos exigir nosso direito ao consumo de água de qualidade? Volto a dizer, essa água de qualidade é responsabilidade dos governantes. Então, devemos ir atrás dos órgãos responsáveis, no caso, e exigir que a população tenha certamente um consumo de água de qualidade. Sendo assim, finalizamos a nossa aula de hoje, onde iniciamos a unidade 5 e foi muito legal e satisfatória. Até a próxima aula, lembrando que não será de história e nem mais de geografia, pois a professora Clarice irá ministrar para vocês a disciplina de língua portuguesa e as disciplinas de história e geografia ficarão com a professora Andréa.
mas levo tudo que aprendemos juntos até hoje nessa disciplina e nos veremos na próxima semana na disciplina de língua portuguesa. O meu beijo e até a próxima.